Funções, equações e fórmulas. As funções não eram conhecidas explicitamente na antiguidade. A ideia de função foi desenvolvida no século XVII. Durante esse tempo, René Descartes, em seu livro Geometria, usou o conceito de função para descrever muitas relações matemáticas. O termo função foi introduzido por Leibniz quase 50 anos após a publicação de Geometria. A ideia de uma função foi posteriormente formalizada por Euler, que introduziu a notação y igual a f de x. Aqui vou apenas tocar no assunto, pois as funções serão vistas nos módulos de análise. Uma função é uma transformação ou mapeamento de uma coisa para outra. Pode ser escrita como uma regra, por exemplo, pegue x a entrada e coloque a ao quadrado para obter a saída. Escrevemos f de x igual a x ao quadrado, em que x é a entrada ou a variável independente e f de x é a saída ou variável dependente. Obtemos um conjunto de pares ordenados, 1, 1, 2, 4, 3, 9, etc. A função também não precisa usar números. Uma função pode pegar duas palavras e retornar suas letras entrelaçadas. Por exemplo, função de gato e cão, GCATATIO. Ou pode informar em que dia da semana uma determinada data ocorre, ou o código postal CEP de uma determinada localização geográfica. Por exemplo, o CEP é função da latitude e longitude. Uma função é um conjunto de pares de entrada e saída que seguem algumas regras específicas. Uma equação é uma declaração de que duas coisas são iguais uma à outra. Uma equação pode incluir variáveis de valor desconhecido e pode ser verdadeira para todos, alguns ou nenhum dos valores possíveis dessas variáveis. Por exemplo, x² igual a 4 é uma equação que é verdadeira quando x igual a mais ou menos 2 e falsa para outros valores de x, enquanto que x² igual a menos 4 é uma equação falsa para todos os valores reais de x. O que pode ser confuso é que geralmente usamos equações para declarar um relacionamento entre duas variáveis, geralmente na forma de uma função ou fórmula. Por exemplo, y igual a x² é uma equação que afirma que o valor de y é determinado pelo valor de x através da função x². Uma equação estabelece a igualdade de duas expressões matemáticas. Ela pode conter números, variáveis e operações aritméticas. Na álgebra, usamos símbolos como x e y, ou a e b, para designar números. Esses símbolos permitem a referência a números que não são conhecidos. No contexto de um problema, um símbolo como x, por exemplo, pode representar um determinado valor que ainda é desconhecido, mas que pode ser encontrado através da formulação e manipulação de equações. Por exemplo, o número de cadeiras nessa sala mais o número de alunos é 8. Definimos os símbolos x igual ao número de cadeiras e y o número de alunos, e escrevemos a equação x mais y igual a 8. Que também podemos escrever x mais y menos 8 igual a 0. Note que os valores de x e y não são fixos. Podemos ter x igual a 1 e y igual a 7, x igual a 2 e y igual a 6, etc. Ou seja, nesse caso, x e y são números variáveis, ou simplesmente variáveis. Porém, se fixarmos o número de cadeiras x na sala em, por exemplo, 5, então y é determinado pela equação y igual a 8 menos 5 igual a 3. Se eu agora lhe disser que depois de todos os alunos sentados sobraram duas cadeiras, teremos uma nova equação, x menos y igual a 2, formando o sistema de duas incógnitas, x mais y igual a 8, x menos y igual a 2. Então, os valores x e y são determinados ao isolarmos, por exemplo, x na equação 1 e substituirmos seu valor na equação 2. X igual a 8 menos y, resultando y igual a 3. E se y igual a 3, voltamos agora para qualquer uma das equações iniciais, x mais 3 igual a 8, x igual a 5, ou x menos 3 igual a 2, também x igual a 5. Ou seja, temos 5 cadeiras e 3 alunos. Mas também pode acontecer de, num sistema de equações, não haver solução alguma,
Por exemplo, x mais y igual a 5, x mais y igual a 7. Obviamente não tem solução, porque a soma de dois números não pode ser ao mesmo tempo igual a 5 e 7. Ou ainda pode haver um número infinito de soluções. Por exemplo, x mais y igual a 7 e 10 sobre 5x mais 8 sobre 4y igual a 14, que é indeterminado, porque as duas equações, embora escritas de maneiras diferentes, são iguais. Uma fórmula é uma maneira concisa de expressar informações simbolicamente, como em uma fórmula matemática, física ou química. O uso informal do termo fórmula em ciência refere-se à construção de uma relação entre quantidades dadas. Em matemática, uma fórmula geralmente se refere a uma identidade, isto é, uma equação que iguala uma expressão matemática a outra, como os mais importantes teoremas matemáticos. As expressões são diferentes das fórmulas, pois não podem conter um sinal de igual. Por exemplo, 5x² mais 1 é uma expressão, enquanto que 5x² mais 1 igual a 0 é uma fórmula. Entretanto, expressão e fórmula são usados indistintamente na matemática. Em um contexto geral, as fórmulas são uma manifestação do modelo matemático para os fenômenos do mundo real e, como tal, podem ser usadas para fornecer solução ou uma solução aproximada para os problemas do mundo real, sendo algumas mais gerais do que outras. Por exemplo, a fórmula F igual a ma é uma expressão da segunda lei de Newton e é aplicável a uma ampla quantidade de situações físicas. Vejamos alguns exemplos de fórmulas matemáticas. Considere o conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, etc. Podemos representar um número natural com um símbolo, por exemplo, n. Então, n é um símbolo ou uma fórmula que representa um número natural. Se quisermos uma fórmula para os números pares, escrevemos 2n, porque qualquer número natural multiplicado por 2 é par. Se agora eu lhe pedir uma fórmula para os números ímpares, teremos 2n mais 1, porque somar 1 a um número par resulta em um número ímpar. Digamos agora que queremos escrever uma fórmula para os números divisíveis por 3. Obviamente, qualquer número da forma 3n é um número divisível por 3. Porém, esta não é a única fórmula para números divisíveis por 3. Por exemplo, qualquer produto de 3 números seguidos é divisível por 3, porque com certeza um deles será divisível por 3. Essa fórmula pode ser escrita como n vezes n mais 1 vezes n mais 2. Por exemplo, nos produtos 1 vezes 2 vezes 3, ou vezes 17 vezes 18 vezes 19, ou 1999, 2000, 2001, sempre haverá um número que é divisível por 3. Agora vejamos a situação inversa, isso é, dado um conjunto de números, determinar uma fórmula para gerá-los. Por exemplo, dada a sequência de números 1, 4, 9, 16, 25, etc., não é difícil perceber que se trata dos números naturais ao quadrado. Mas nem sempre é tão fácil determinar a fórmula. Por exemplo, 2, 9, 28, 65 é representado por n ao cubo mais 1. Usando fórmulas conhecidas e equações, podemos tirar novas conclusões. Por exemplo, a soma dos números pares é par. 2a mais 2b é igual a 2a mais b. A soma dos números ímpares também é par. O quadrado de um número par é par, pois se a é par, fazemos a igual a 2m. E temos a quadrado igual a 4m quadrado igual a 2 vezes 2m quadrado, que é par. O quadrado de um número ímpar é ímpar, pois se a é ímpar, fazemos a igual a 2m mais 1 e temos a quadrado igual a 2m mais 1 ao quadrado, que é igual a 4m quadrado mais 4m mais 1, que é igual a 2 vezes 2m quadrado mais 2m mais 1, que é ímpar. A raiz quadrada de um número par é par e a raiz quadrada de um número ímpar é ímpar, que é o reverso do acima.